Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Olha só, hoje temos um testemunho impactante. Um testemunho impactante. Daqui a pouquinho vamos apresentar aqui o nosso irmão, que está conosco hoje aqui, para compartilhar conosco aqui a sua experiência. E eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar você também, tá bom? Então, fique ligado aí, né? A gente vai agora rodar a vinheta, e depois da vinheta, já vamos trazer aqui o nosso convidado hoje, que vai ser uma bênção e vai trazer algo muito importante para você aqui. Será uma conversa agradável aqui, tá? Vamos lá, roda aí a vinheta, meu Deus, meus irmãos. Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo, estamos aqui com mais um OpaCast, né? O OpaCast, como nós já falamos, estamos aqui com o nosso querido presbítero Oswaldo. Hoje ele está aí, firme e forte no caminho do Senhor, mas hoje ele tem algo muito importante para falar e até mesmo de grande valia para vocês, para todos nós, principalmente aqueles que a qual pensam, né? Que estão brincando com Deus, que estão vagueando no mundo. É bom que você esteja atento aqui, né? Que nosso presbítero vai falar aqui hoje. Eu vou deixar aí as saudações. Dê umas saudações pro povo aí. Fica à vontade, Valdo. Ok. A câmera lá, olha pra câmera lá bonitinho lá. Eu preciso te olhar essa cara linda tua aí. Ô, glória! A meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estou aqui mais uma vez para dizer aquilo que Deus tem feito na minha vida e dizer a vocês que não faça como eu fiz antigamente. Passei por um grande processo e hoje estou aqui para relatar alguma coisa que há muito tempo eu tenho essa vontade de dizer. E após 27 anos se passado, hoje eu decidi a mostrar para vocês que brinque com a palavra de Deus e que acha que está fazendo a coisa certa e a coisa totalmente fora dos planos de Deus. E Deus muda tudo. E hoje você se congrega na igreja do pastor Felipe, né? Hoje eu estou congregando com o pastor Felipe no projeto que nós temos lá, Transformado para Transformar. É um projeto muito bom, cuidamos de muitas pessoas e a igreja está aí crescendo. Estamos já construindo nosso novo templo aqui na frente e vai ser bênção. E eu faço um convite a cada um de vocês, que aquele que ainda não participou e não conhece, venha conhecer o projeto Transformado para Transformar. Eu conheço muito bem, né? Conheço o pastor Felipe muito bem, por sinal, né? É uma bênção de Deus. Começamos aí a nossa jornada em 89, né? Foi isso mesmo? Ou estou enganado? Eu comecei bem antes. Não. Eu estou falando a sua conversão. A minha conversão, ela foi... Porque eu me converti em 88, então você foi um ano depois, né? 89, exatamente. É um ano que começamos nossa jornada, nossa caminhada, e afinal de contas, se hoje eu estou na presença de Deus, agradeço muito ao pastor Wagner, né? Que na qual ele não gosta muito do que eu falo, mas ele é meu pai na fé, porque foi ele que incentivou a mim, na qual eu sempre eu dava meus pulos fora. Ele me convidava e eu só dizia que ia e nunca ia. E ele sempre no meu pé, vamos. E eu sempre prometi e até hoje eu estou firme nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. A vida cristã, né, Oswaldo, ela é muito diversificada, né? Que a gente não tomar cuidado, a gente acaba dando uns tropeços, né? E eu, particularmente, tive meus probleminhas no percurso, né, da minha caminhada cristã, mas eu continuei lá, né? Continuei caminhando, mesmo lá, caminhando, mas tem casos que às vezes a gente se depara com situações que acaba a gente chutando balde e voltando novamente ao mundo novamente, né? É verdade. Né? Agora, antes de você contar o que aconteceu de fato, né, para você voltar para Jesus, fala para o povo aí o que depois acaba você se deixando levar para o mundo. Só um pouquinho só sobre isso, para depois a gente entrar no assunto. Olha bem,
os desejos da carne, eles sempre vêm. E quando você caminha para Jesus, meu filho, tudo se torna difícil na sua vida. É aí que muitos olham para trás e deixam, eu tinha uma boa vida e agora eu vim para Jesus, tive que largar tudo, dispensar tudo e a coisa parece que está piorando na minha vida, situação difícil. Não é isto, porque a Bíblia nos diz que Jesus ele fala para nós, né? Nós temos, se quiser servir a Ele, temos que negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir a Ele. E vem muitas coisas pesadas pela frente e a gente tem que sustentar. Não é como diz o pastor aqui, disse na primeira parte aí, de a gente chutar o balde. Muitos chutam o balde, não quer nada com Jesus, abandona tudo. E eu comecei nessa história aí, eu estava firme e foi indo, fui levando, os dias foi se passando, meses e anos se passando, e depois eu tive aquele deslizezinho. E nesse deslize... Isso, calma aí. E nós, o Prefeito Oswaldo, nós começamos um trabalho na Ari Parreira, né, ali do saudoso pastor Raimundo Linhares, né, Isso. um trabalho evangelístico muito bom, né. O primeiro foi o pastor Delgado, passou para mim a bola, né. Aí depois tive que fazer uma viagem, aí depois passei a bola para o Oswaldo, que por sinal, né, fez um trabalho muito bom lá, né, graças a Deus, né, a Cruzada Manuel, até hoje, ela é muito bem lembrada, né, vindo lá do legado do pastor João Carlos Delgado, depois passamos, e depois você dando sequência, né, e foi muito bom aquele tempo, né? Foi, eu segurei essa bola que tu me passou durante quase 9 anos. 9 anos? 9 anos. Rapaz, muito tempo, hein? Eu fiquei na direção, né, com um grupo de evangelismo, e nós tínhamos 25 componentes, né, que de domingo a domingo era sol, era chuva, a gente estava evangelizando, trabalhando, foi um trabalho muito abençoado, muito bom. E nesse trabalho nós tivemos várias coisas que nós possamos falar a respeito do evangelismo quando você se dedica à obra de Deus. Eu me dediquei muito tempo e aprendi muito, né, com o pastor Raimundo Linhares, né, que nos ensinou muito. Foi nosso mestre, né? Ele foi um mestre e aquele homem que ele tinha para passar, ele passava para as pessoas. Quem não aprendeu porque não quis, que era um homem de Deus. Toda vez que chegar para conversar com ele na casa dele, ele estava de joelho e boca no pó, só orando. E tinha um trabalho abençoado. E nesse período da Cruzada Emanuel, eu fiquei durante de 8 a 9 anos, mas depois eu passei a bola para o Daniel, né, que estava lá também junto com a gente, conhecido como Daniel do Correio. Hoje acho que ele deve estar até aposentado já. E aquele trabalho depois foi levando, e a Cruzada ela tem a história dela, muitos conhecem e lembram. Tivemos muitos trabalhos por aí, né? Coroa Grande, temos um trabalho que nos trouxe uma lembrança muito grande e forte, no qual a gente estava fazendo um trabalho, não tinha ninguém, chegamos lá para fazer um culto e pessoas ficavam acusando e dizendo que ali não era lugar para fazer trabalho, que era um ponto de ônibus, né, em frente à estação ali de Coroa. E naquele trabalho ali fizemos, eu insistia que a gente tinha que fazer, porque Deus tinha me falado a gente fazer um trabalho ali. Evangelizamos, fizemos um culto, e aquele trabalho foi uma grande bênção que eu fico na lembrança. Eu, quando lembro, eu falo, gente, como as pessoas que querem servir a Deus, eles servem. E nós fizemos esse trabalho ali, e no final do trabalho, já na final da mensagem, cantamos louvores e depois o pessoal está vendo aí, já está terminando o culto, não chegou ninguém para assistir, ninguém vem assistir. Eu falei assim, gente, se Deus falou que nós tínhamos que fazer esse trabalho aqui, algo vai acontecer. E aconteceu, irmãos. Para quem está nos ouvindo, preste muita atenção. Aquele trabalho, nós cantando louvor, e na hora da mensagem, terminamos fazendo um apelo, e não chegava ninguém. E eu, naquele propósito, meu coração ardia, porque eu sabia que tinha algo a acontecer. E, de repente, quando fizemos um apelo,
veio, não sei de onde surgiu uma pessoa correndo, eu não sei se é da época do pastor Wagner ali, e aquela pessoa veio correndo, chorando, porque o louvor que nós tínhamos cantado ali, ele estava em casa, desesperado, em cima de um banco, com uma corda no pescoço para se enforcar. E quando nós cantamos aquele louvor, ele tirou aquela corda do pescoço e veio correndo, aceitou a Jesus ali naquele momento, que foi um trabalho extraordinário e nos trouxe muito conforto em saber que aquela vida foi, e depois que aquela vida foi indo, ele permaneceu na igreja ali de Cura Grande. E eu não tenho mais notícia, mas eu creio que se estiver vivo, está na presença de Deus. Que ele passou aqui nos trouxe muito conforto e lembrança. Amém. E o pessoal ficou admirado, né? Porque não tinha ninguém, mas de repente surgiu aquela vida. Eu me lembro também, ele também teve um caso, não sei se você fez parte dessa época, né, que nós estávamos indo para Mazomba, tinha combinado com o pastor lá de Mazomba lá, né, que ia fazer o culto lá em Mazomba. Isso. Só acho que é o do Preto, né, ali, não sei. Rio Preto. Aí chegou lá, você se lembra disso, quando chegou lá não tinha, a igreja fechada, não tinha ninguém lá. Aí eu desanimado, aí o Gilberto sempre era aquele pessimista, né. Aí o Gilberto chegou e falou assim, não, Wagner, estamos aqui, já vamos fazer o culto. Aí eu olhei pro Gilberto assim, pô, ele que falando isso, tá me animando, eu tô morrendo pra nessa também. E graças a Deus, você se lembra que depois quem pregou foi até ai, meu Deus do céu. Que é casado com a Nelma hoje, é o Neymar, não é... Gilmar, Neymar, coisa assim. Aí ele pregando lá, né? Ele pregando e do nada, não tinha ninguém na rua, do nada saiu 2 pessoas se convertendo ao Senhor. Então a Cruz de Manuel tinha esses feitos, né? É para a gente entender que o evangelismo, na verdade, ele não importa a quantidade, né? O que importa é que você faça, né? Que aconteceu lá, o cara ia se enforcar, né? Tava preparando a forca, de repente ele ouve o cântico e vem... fez a diferença na vida dele. Então, e a vida nossa, na verdade, é assim, né? Mas aí o Oswaldo foi passando, acabou desviando, né? Agora, para a gente poder resumir aqui, porque eu queria que o assunto é muito grande, só para a gente entrar logo no foco, que a hora está puxada, você estava lá no mundo, né? Voltando lá, fez algumas coisas também, bebidas, né? E, de repente, o que aconteceu nesse percurso todo antes de algo? Não conta agora o que aconteceu, deixa para contar depois. Como foi feito esse retorno teu. Mas nesse percurso todo, o que aconteceu nesse percurso todo antes de acontecer algumas coisas? Olha, pastor, nesse percurso todo aí, eu tenho uma coisa também muito forte. E quando eu me converti, foi em 89 mesmo, eu trabalhava em Itacuruçá, trabalhava na confeitaria, e como eu era bagunceiro, né, era aquele camarada, como diz outro, bicho solto, né, era para tudo. E esse rapaz, o meu filho do patrão lá, ele sabia que eu era bagunceiro, e quando eu me converti, as coisas mudou tudo na minha vida. Eu era muito brincalhão, de repente eu parei com as brincadeiras, eu me fechei um pouco e todo mundo estranhava. Mas você está diferente, o que aconteceu? Eu falei assim, não, porque agora eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura. Não, porque não sei o quê. E esse rapaz, ele chegou e falou assim, rapaz, Oswaldo tá, depois que fez tudo, um camarada sem vergonha, camarada que a gente conhece, e agora dando uma de crente, não sei o quê. E eu falei assim, não, eu sou cristão agora eu sou crente de verdade mesmo. E eu não acredito. E nesse período de tempo, eu estava na época que eu estava fazendo, era 33 anos. Aí eu cheguei e falei assim, fazendo 33 anos, vou dar um culto lá em casa, vou chamar os irmãos fazer um culto legal. Aí eu cheguei e falei com ele, falei com o filho do homem, falei, Zezinho, eu vou fazer um culto lá em casa, eu vou levar uns pão doce daqui, que está fresquinho, e vou levar um suco de caju, maracujá e tudo, vou fazer fazer um refresco lá para dar para os irmãos lá beber. Vai ter um culto lá em casa. E já está na hora de eu sair, que eu saía 3 horas do serviço. Aí juntei tudo, fiz tudo, botei tudo em cima da pia. E de costume, todo dia eu tinha meu costume.
Antes de eu ir embora, eu ia lá na Copa, tomava meu cafezinho, né? Para poder vir embora. E nesse dia ele aproveitou que eu fui para a Copa tomar um café, e eu já estava tudo arrumado lá, pão doce, tudo amarrado para vir embora. Ele correu no depósito e fez uma brincadeira de mau gosto comigo. Deus não permitiu isso. Ele foi lá e pegou 2 litros daquela cachaça 88 e botou em cima da pia. E fez maior fuzuê. Chamou todo mundo do balcão lá, e o pessoal que trabalhava, o padeiro e tudo. E falou assim: olha só, rapaz, o Oswaldo, o que ele vai fazer? Ele vai dar um culto na casa dele e vai dar um porre nos irmãos. Olha só, que camarada sem vergonha, rapaz. Misericórdia. Rapaz, como é que pode? O cara diz que é crente e vai dar cachaça para os irmãos no culto, não sei o quê. Crente assim eu não quero ser, não. Aí eu falei assim, eu querendo falar alguma coisa, e quando eu vi aquilo, eu me tremia, minha boca fechou, eu não falava nada, e o Espírito Santo veio e falou dentro do meu coração, falou assim: fecha a tua boca, filho, deixa que eu cuido dele, não fala nada. Eu querendo falar alguma coisa e não conseguia falar nada. E ele brincando, e todo mundo gargalhando, rindo, dando risada, e eu ali vermelho igual um camarão, querendo falar alguma coisa, o Espírito Santo não deixou eu falar nada. E ele continuou com a brincadeira dele, falando: ó, crente assim, igual Oswaldo, crente safado, sem vergonha assim, eu não quero ser nunca. Eu só quero. E eu quis falar com ele, não conseguia. Aí ele falou assim: ó, crente dessa maneira, eu não quero ser nunca. Eu só quero que é o seguinte, ó, quando eu morrer, eu quero que vocês me mandem bastante gelo para mim ficar bem fresquinho lá no inferno. Aquilo, irmãos, você que está me ouvindo, aquilo na vida dele foi uma gota d'água. Ele falou isso, como sempre, muita gente sempre fala: não fala tal coisa, porque se os anjos falar amém, já era. E ele falou isso, irmão: manda bastante gelo para mim ficar bem fresquinho no inferno. E ficou por aqui, todo mundo dando gargalhada, e eu querendo sair, não podia sair, porque todo mundo fechou e rindo, rindo. E eu fiquei desesperado ali, juntei minha bolsa, botei as coisas na bolsa, peguei e vim embora. Isto era no sábado, e eu ia fazer o culto no domingo. Irmãos, por incrível que pareça, quando chegou, fiz o culto, todo mundo tomou, bebeu e tal. Quando chegou na segunda-feira, eu ia embora para trabalhar. Peguei minha roupa, no domingo eu ficava em casa, eu peguei e fui embora. Quando eu estava subindo um morrinho ali, aí encontrei com um rapaz que ele falou assim: ô Oswaldo, você vai para onde? Eu falei assim: vou trabalhar. Não vai não. Eu falei: vou trabalhar sim. Não vai não, pode voltar para casa. Aí eu falei assim: por quê, rapaz? Rapaz, tu não sabe o que aconteceu não? Eu falei: não, não estou sabendo não. Rapaz, você vai para Itacurusá? Eu falei: vou trabalhar. Não vai. A padaria está fechada. Aí eu falei: mas por que que houve? Rapaz, o Zezinho morreu. Viu? Eu falei: o quê? Aí eu levei aquele choque, falei assim: misericórdia. Aí eu falei assim: o Zezinho morreu. Aí eu falei assim: não acredito, morreu, cara, você não vai trabalhar não, pode voltar para casa. Aí eu fui assim mesmo, para confirmar, ter confirmação, fui até lá, quando cheguei, o corpo dele já estava na igreja lá católica de Itacuruçá, velando o corpo. Aí cheguei, fui falar com a família e tudo, pessoal, abraçando, chorando. Aí eu falei: gente, mas o que aconteceu, como é que foi? Aí eles falaram assim: ó, o Zezinho bateu com o carro ali no Timirim, quando vinha da casa do sogro dele de Santa Cruz. Ele quis cortar o ônibus do Tinguçu, Itaguaí, Viação Itaguaí, e bateu de frente com outro carro. Aí eu falei: misericórdia. Eu falei: o que que ia aí? Eu falei assim: ó, meu filho, do jeito que ele falou, ele foi. Ele estava embriagado, os miolos dele tá todo no asfalto lá, a esposa dele voou pelo vidro, colou no meio do mato, só se arranhou. A filhinha dele passou pelo para-brisa também, está lá no meio do mato, também não se machucou, só ele morreu. E morreu de quê? Da cachaça que ele brincou comigo, da brincadeira de mau gosto. E o Espírito Santo falou comigo que não era para me falar nada, eu fiquei quieto. E ele falou que queria morrer, né? E ele bem mandar bastante gelo para ficar bem fresquinho no inferno. Do jeito que ele fez a brincadeira, queridos, ele foi. Eu creio que essa alma
né, deve estar penando no inferno, que só Deus sabe, né? A gente não pode julgar, né? É o caso, né, gente? A gente nunca podemos brincar com a verdade. Como o Paulo diz em, em Gálatas, capítulo 6, que com Deus não se brinca. Não se Não brinca. se brinca. Mas vamos lá, Oswaldo. E, depois, é claro que a gente vai aqui, depois a gente vai montar uma outra conversa para a gente poder conversar mais sobre essas experiências. Mas hoje nosso foco hoje é mais o seu testemunho, né? Vamos lá. Testemunho. Fala pra mim, como é que depois você acabou desviando, aí depois, aí como foi depois do desvio? Como é que foi a situação lá? Conta pro povo aí. Esse desvio meu gente, foi após na minha saída da Cruzada Emanuel, porque eu lidava com um grupo de evangelismo e eu tinha um compromisso com Deus e com o povo, né? Toda domingo e às terça-feira a gente tinha nossas reuniões e domingo era o evangelismo. E eu, depois que eu entreguei a Cruzada Emanuel, fui ficando diferente, fui enfraquecendo e tal, e fui até que tive a escorregadia mesmo, saí. Saí e sabe, quando sai o inimigo, ele está aí para fazer isso, bagunçar o coreto. Quando você dá brecha, o inimigo ele trabalha. Jesus falou que quando você vem para aí fica vazio, né? Quando você vai lá e você encontra você vazio, ele manda mais 7 ainda, né? É, mais 7. Vem mesmo, né? E aí veio para cima de mim. Irmãos, eu sei que nessa escorregadia minha eu passei um processo muito doloroso, paguei um preço muito alto. Por quê? Porque quando você sai, eu comecei logo de encarar, comecei a tomar cerveja, né? Comecei a beber uma cervejinha daqui, uma cervejinha dali e tal. E uma vez, já adiantando aí a conversa, eu estava indo trabalhar, no, por incrível que pareça, no mesmo trechozinho que eu estava indo, que o rapaz falou aquilo comigo que faleceu, vi um irmão descendo o morrinho. Quando esse irmão veio, esse irmão de longe já gritou: "Ô varão!" Aí eu olhei para ele e falei: "Eu quero falar contigo." Aí eu olhei para ele: "Você me conhece?" Eu falei: "Não te conheço." "Eu também não te conheço. Mas olha aí, eu vim andando, palestrando com Deus, Deus me mostrou você de frente e me mostra tudo de você. Olha, eu quero te falar a verdade, que Deus, vou te passar o que Deus está me passando. Ó, Deus manda que tu volte correndo e larga tudo que você está fazendo e volte de novo para os caminhos do Senhor." Que já tinha saído, tá bebendo cerveja e tudo. Eu falei: "Sai e volta para os caminhos do Senhor, porque ó, o Senhor manda dizer para você, ó, tem muitas almas que estão descendo à sepultura e muitas serão cobradas de ti. Ai de ti, se tu não voltar." Ó, o Senhor manda dizer para você, ó, você tem prazo de 15 dias para você se decidir. Que se você não se decidir dentro de 15 dias, o Senhor, olha bem que eu vou te falar, meu irmão. E ele se arrepiava todo e falava assim, ó, olha que eu vou te falar. Dentro de 15 dias, se tu não voltar, o Senhor manda dizer para você que tu vai chorar amargamente como Pedro quando negou Jesus. Pedro negou Jesus, depois do galo cantar 3 vezes, que ele lembrou que ele estava negando a Jesus, ele chorou 3 vezes. E o Senhor manda dizer que tu vai chorar igual a Pedro, amargamente, porque ele vai tirar do teu jardim uma rosa preciosa de quem você mais ama. Eu escutei aquilo E e o sonho do Pretinho? exatamente, entra aqui. É. Eu falei assim, isso é impossível. Isso não vai acontecer comigo. Somente, escuta só uma coisa, irmãos. Deus avisa uma, duas. A terceira não tem volta. Não tem volta. Fala agora aí. E nessa, porque era para ser a terceira, não foi, irmão. Essa terceira foi dolorida. E o Senhor falou com aquele rapaz, aquele irmão falou comigo, eu não dei crédito. Foi embora. Com muitas pessoas, eu falei, isso é coisa de doido, o cara falou nisso, nem conheço o cara, você me conhece? Eu não conheço. Eu falei, não te conheço, mas estou falando que Deus mandou para falar para você. Ó, volta durante, você tem 15 dias. Irmãos, exatamente. Passou, foi se passando, eu não voltava, não me resolvia. E dentro desses 15 dias, olha o que veio para mim. Um dos meus filhos... Não, mas tem o sonho do Pretinho ainda. Exatamente. Aí, nisso passando, aí eu não dei importância e continuei na minha caminhada, não decidi,
e continuava sempre bebendo minha cervejinha. Aí veio um sonho que a dona Dulcineia, né, mãe do pastor Wagner, ela chegou e falou para mim: Oswaldo, olha, quero contar uma coisa para você. Mas antes, ela sempre queria estar falando comigo. Quando ela deu aquele sonho para ela vir falar comigo, ela vinha para falar comigo, eu estava sempre sentado na minha varanda, tomando uma cerveja, um copinho de cerveja. Ela passava, olhava. E o Pretinho era o quê? Tinha quantos anos na época? Devia ter uns 11 anos, 10 anos, por aí. Por aí, né? Aí ela sempre queria falar comigo e eu não dava lugar a ela, não dava, como diz o outro, uma brecha, né? Uma válvula de escape para ela chegar a mim. Toda vez que ela vinha, eu estava com o copo de cerveja. Eu falei, Senhor, não posso falar nada agora, que ele está com o copo de cerveja, está bebendo. E eu vou falar. E o Senhor falou assim, tu vai falar. Aí teve um dia, irmão, que ela me pegou de surpresa. Eu estava na varanda almoçando, ela viu almoçando, não estava tomando cerveja nem nada, ela veio. Ela chegou, Oswaldo, quero falar com você. Eu falei assim, pois não, pode falar. Oswaldo, eu tive um sonho. Não, quem teve o sonho foi o Pretinho. Não, escuta bem. Ah. Eu tive um sonho que Deus me mostrava e me dava para mim falar para você, mas toda vez que eu venho para falar com você, você não me dava entrada. E dessa vez agora eu vim com mais coragem para te falar. Porque, Oswaldo, o Pretinho... Uma criança, gente. Uma criança. Ele devia ter nessa época, ele devia ter uns 9 anos, 10 anos, Não, por tinha aí. mais, tinha mais. Por aí, né? Tinha mais que eu morava, eu tinha 23 anos. Ah, é. Ele já mais de 14, 15 anos. Por aí que ele tinha essa idade. Aí ele foi assim, ó. O Pretinho veio correndo me chamar, assustado, e falar comigo. Falei, mãe, eu vi a tia Lisete, que era a tia dele, que já tinha falecido. Aí ela falou assim, como, Pretinho? Como você viu? Mãe, eu vi ela, ela veio e me falou assim, ó, vai, conta para tua mãe, não fala você não, fala para tua mãe e a ele falar com ele, porque se você for, ele não vai acreditar em você. Então conta para tua mãe e conta a ele. Ele disse que ele contou para a mãe e falou assim, mãe, eu vi a tia Lisete falando assim para mim, ó, vai, fala para Oswaldo, ele voltar correndo para os caminhos do Senhor, porque o Senhor vai cobrar dele algo precioso, porque ele não sabe o que está fazendo, mas Deus conhece todo o nosso caminho e vai cobrar dele, mas vai falar com ele. Aí a Dulcineia veio nesse período que eu estava almoçando, ela veio e falou comigo, ó, você pode não acreditar, mas ó, muitos falam que depois de um morto, ninguém acredita que morto não volta, mas o Pretinho sonhou com a tia dele, vindo toda de branco, na cabeceira da cama dele, e conversou, balançou ele, acordou, ele falou para ele. Só uma pausinha só. Lembrando que essa nossa tia, Elisete, quando ela faleceu, meu irmão era praticamente... meu irmão devia ter 8 anos de idade, ou menos um pouquinho. Continua. Isso. Aí falou para mim falar para você, porque você não ia acreditar nele, porque é uma criança. Mas o Senhor falou que eu volte correndo, porque tem muitas almas perecendo, na qual você estava sempre cuidando e agora você deixou de cuidar e está descendo à sepultura, e o Senhor vai te cobrar amargamente. Então, Oswaldo, volte. E eu não voltei, irmão. Olhei, escutei a conversa dela e tudo, e também não dei crédito no que ela me falava. Irmão, exatamente quando concluiu os 15 dias que o rapaz tinha me falado, por incrível que pareça, perdi um filho com 16 anos que eu não acreditava, irmão. E nessa época, olha onde que eu estava. Eu estava na Ponte Preta, dentro de um ônibus, né, chapado de gente, bêbado igual um porco, né, e acompanhando o quê? Caravana, né, da política do José Sagário. José Sagário era política na época e eu estava junto ali com a turma toda ali e eu estava bebendo. Eu estava bêbado no meio da turma toda lá. E aí, quem foi ao meu encontro? Um vizinho que eu tenho aqui descobriu que eu estava naquela carreata do Sagário e parou o ônibus
e me chamou e mandou descer. Eu não queria descer. Desce, desce, Oswaldo, desce que é depressa, é rápido, é correndo. Vem aqui. Aí quando eu desci, aí ele falou assim, ó, vamos lá, vamos lá. Eu falei, aonde? Vão aonde? Vem que você vai ver, Oswaldo. O teu filho morreu afogado. Ah, eu entrei em desespero, irmão. Entrei em desespero. Eu falei, não, não pode ser. Eu falei assim, o Alessandro morreu. Está lá no Rio do Cação, na bomba, que a bomba estava tirando areia, então estava muito fundo. Ele mais 3 crianças estavam lá, foram tomar banho, só 2 morreu, que era o meu outro vizinho do lado, que morreu com ele abraçadinhos os 2, porque eles brincavam junto, estudavam junto, tudo que um ia fazer, eles estavam juntos. Então, ele morreu abraçadinho com meu irmão, com o meu filho. E o meu filho tinha, na época, 16 anos. Se ele estivesse hoje aqui, ele estaria com 44 anos. Irmão, perdi ele. Quando eu vi lá que o corpo do bombeiro chegou e me levou até o corpo dele, que eu abracei ele, eu só escutei o último suspiro, que ele mexeu com a garganta, fez só assim, ó, e pronto. Não vi mais suspiro, não vi mais nada. E eu perejando para acordar aí, que não tinha morrido, o pessoal, não, já morreu, já morreu. Tá morto já, não tem jeito não, tá morto. E eu caí em desespero, chorando, chorando. Irmão, e dali eu chorei durante 3 dias, conforme o rapaz falou. Chorei 3 dias e 3 noites chorando, desesperado, que eu não conseguia entender por que aquilo aconteceu. Aí que eu fui depois entender que o rapaz tinha falado que ia tirar uma rosa do meu jardim, na qual eu mais amava. E era um menino obediente, um menino muito bom que eu tinha, entendeu? Eu não conseguia entender aquilo, que ele era medroso, e ele encarou junto com a outra turma, encarou cabrito, encarou boi, cachorro, atravessou debaixo de cerca dos outros, e foi parar lá nesse rio para tomar banho. E foi tomar banho, e ali ele partiu. Irmão, isso foi desesperador para mim. Eu passei esse processo, depois os outros tudo foram falar comigo. Falei, tá vendo? Você não ouviu a voz de Deus, o que Deus falou, ele cumpriu na sua palavra. Se você tivesse dado crédito, você não teria perdido o teu filho, continuaria trabalhando na Cruzada do Manuel, ganhando muitas almas e fazendo culto, abençoando vidas e tudo. Eu sei que ali, irmão, eu passei esse processo e nesse dia eu só fui voltar porque a Ana Sagário, quando estava o enterro lá, o caixão lá, ela chegou, irmão Oswaldo, o que que houve, irmão? O que que está acontecendo? Que eu falei tudo para ela. Ela falou assim, irmão, ainda é tempo. Ainda é tempo para você. Não há tempo mais para ele, que já se foi. Mas é teu filho. Olha assim, você saiu da presença de Deus, agora, meu filho, volte correndo para os pés do Senhor e não saia mais nunca, porque o Senhor tem muita coisa a fazer na sua vida. Você teve esse deslize, olha o preço que você está pagando. Irmão, paguei um preço alto, muito caro, que doía. Hoje é só lembrança e saudade que eu tenho do meu filho. Mas de lá para cá, graças a Deus, ó, peguei firme, não afastei mais, continuei na presença de Deus. Deus tem me usado na obra dele, tem feito milagres acontecer, muitas coisas têm acontecido. Eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida. E por isso, irmão, que eu digo a vocês, não brinque com a palavra de Deus. Não brinque. Entre naquele Salmo 116, no verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Que darei eu? Que dará você agora ao Senhor por tudo que Ele já fez na tua vida? Bênção. E às vezes você recebe bênção de Deus na sua vida, uma porta de emprego, uma coisa e outra, você pede, às vezes você recebe aquilo e nem está pensando, medita na palavra, nem está pensando que é Deus que está providenciando para você. E Deus está abrindo as portas e às vezes a gente não somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu sou grato mesmo por todo esse processo que eu passei, por esse período muito duro, né, irmão? Eu continuo firme. E Deus tem provado a minha vida e tem provado. Se você é uma atalaia, você é um vaso na minha presença. E Deus tem me usado, eu tenho feito do jeito que Deus quer. E muitas coisas têm acontecido. Eu tenho outra coisa, eu não sei se vai dar tempo de eu contar aqui. Vou deixar para a próxima, né?
Deixa para a próxima. A gente vai conversar mais aqui. Irmãos, hoje essa conversa nossa aqui é para você entender o quanto, às vezes, o preço do amor de Deus por nós, né? E Verdade. uma coisa que você talvez não sei se você captou talvez vamos dizer assim, o velador de águas, né? Um processo, né? O processo é que o que Deus quis mostrar para Oswaldo é que o preço que tem o amor de um filho, né? Que ele perdeu o seu filho por amor para poder salvar nossos pecados. E Deus tira o filho dele para salvar a alma dele. Olha que coisa impressionante, né? E que a gente possamos aprender com isso também, né? Talvez o Waldo não saiba, mas muitos anos, desde que eu escutei essa história, ela tem muito impactado a minha vida, Oswaldo. Impactado a minha vida. E uma das coisas que às vezes faz com que eu segurava a bola de vez em quando lá, né? A gente quando está assim, né, irmão? Nunca a gente. Sempre que. Aí você. Olha só. Ô, Wagner. Lembra do Oswaldo, Wagner. Olha, porque serviu de testemunho para mim. Verdade. Serviu de testemunho para mim, né? Eu aprendi muito com isso. Que a gente, na verdade, não que Deus ele vai penalizar a gente. Nunca entenda assim. Entendeu? Deus não é mau. Vai penalizar, Deus vai castigar. Deus não castigou o Oswaldo. Ele apenas deu uma parada. Deu uma parada. Disse, olha, como eu dei meu filho para morrer pelos pecados, eu vou também tirar o filho dele para poder salvar a alma dele. E assim foi, né? Oswaldo, eu queria que o nosso tempo está bem já agitado, mas eu queria que a gente vá marcar outra vez aqui, né? Para a gente conversar mais aí sobre evangelismo. E na outra vez que eu vou conversar com o Oswaldo, a gente vai falar sobre a cruzada Emanuel. Exatamente. Mas porque hoje só foi uma pitadinha só sobre a cruzada, ele vai contar vários testemunhos, que eu tenho certeza que nesse percurso de 9 anos tem muita coisa, não? Tem muita coisa. Muita coisa. Eu também tenho algumas coisas para contar, a gente divide aqui as ideias do cruzado, no início quando eu comecei, e também vai contar a história dele. E com certeza, amados, tudo que foi feito aqui hoje foi para o nosso bem, para o nosso testemunho. Parece as suas considerações finais aí, João, para poder terminar. Eu quero, antes de tudo, agradecer a atenção de vocês e dizer, você que prestou atenção e fica ligado que vem mais ainda coisas boas por aí, né, para a reflexão da nossa vida. E digo a você que medite na palavra de Deus. Eu carrego comigo, nunca esqueço, porque quando eu fui seminarista, eu fiz o processo todo e eu guardei gravado comigo, que eu nunca vou esquecer. Toda vez que tu sair de casa ou indo para a igreja, tu procura dizer assim para você mesmo, dentro de você, diz assim, ó, procura te apresentar diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, que está em 2 Timóteo 2,15. Guarde contigo esta palavra e medita nela. Que Deus abençoe e agradeço a Deus pela sua atenção, que Deus possa estar te abençoando muito, tá? Gente, que Deus abençoe a todos aí, obrigado pela atenção. E vou marcar aqui, tá? A próxima OpaCast aqui com o meu amado, querido presbítero Oswaldo, e será muita bênção. A próxima, a gente vai falar de dor, vamos falar de alegria, né? Falar de bênção, né? Hoje só foi para a gente poder entender que o Evangelho é uma coisa muito séria e não para se brincar. Deus abençoe. Até a próxima aí. Até a Amém. próxima, gente.